Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, aleluia, louvado seja Deus. Quero deixar aqui uma palavra para vocês em Eclesiastes, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 10 diz assim, presta atenção nessa palavra, aleluia. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Todo o dever do homem, da mulher, consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis? E o escrito é a retidão, palavras da verdade? Palavras de verdade? As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 10. Aleluia, louvado seja Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de todo ser humano. Então, a palavra do Senhor ela é ajustável à nossa vida à medida em que ela é revelada a nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aqui diz que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar a sua palavra, os seus mandamentos. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O fim disso, de tudo isso que você tem ouvido, que eu não sei o que é, só Deus sabe você, é temer a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, o que você tem ouvido? O que você tem ouvido, irmão? O que você tem ouvido, irmã? O que você tem ouvido? Aleluia. O fim de tudo isso que você ouviu, que você tem ouvido nos últimos dias, nas últimas semanas, de tudo que você tem ouvido, Deus fala para você assim, que o fim disso é temer a Deus e guardar a sua palavra. O que você tem ouvido do médico? O que o médico falou para você? Aleluia. O que foi que disseram para você? O que falaram para você? Qual foi a acusação que fizeram? Qual é a questão? O fim disso, de tudo, é temer a Deus e guardar a palavra dele. Esse é o caminho. Esse é o caminho para você que está enfrentando muita turbulência, muita luta, muita tribulação. O fim que Deus diz para você, guarda a palavra de Deus. De tudo o que tem acontecido na sua vida, de tudo o que tem se sucedido nos últimos tempos, Deus está falando com você. A única coisa que você tem que fazer é guardar a palavra de Deus, temer a Deus e guardar a sua palavra, os seus mandamentos. E deixar que o resto ele toma conta. Deixa que o restante ele toma conta, porque o Senhor diz,
Eu sou o Senhor da guerra. Eu sou o Senhor da guerra. Nesta peleja, vós não tereis que pelejar. Parai e vede, observai. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque nesta peleja, não é você que peleja com as tuas armas. É Deus que peleja. Porque a guerra, essa guerra, é de Deus. Não é você que vai derrotar os inimigos. Não é eu que vou derrotar ninguém. Não é eu que vou derrotar o diabo. Porque quem tem poder contra o maligno é só Deus. É só Deus que tem poder contra o maligno. Aleluia. Então, de tudo que você está enfrentando, Deus está falando para você que o fim disso é você temer a Deus. É você ter temor de Deus. É você guardar a palavra de Deus. Aleluia. Porque o Senhor diz no aleluia, na oração do Pai Nosso. Aleluia. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o fim é guardar a palavra, é temer a Deus, é ter temor a Deus. A destruição do homem e da mulher é porque não teme a Deus, porque não tem temor a Deus. Não tem temor a Deus, não respeita ninguém, não teme a Deus. Aleluia. Então, quando se tem temor a Deus, não praticamos o mal. Quando se temos temor a Deus, não prejudicamos ninguém. Não fazemos o mal para o próximo quando nós temos temor a Deus. O temor a Deus livra a alma, aleluia, de muitas coisas e principalmente dela ir para o inferno. Temor a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda a sua palavra. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, aleluia, até o 14. E diz aqui o 14 para encerrar. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Então, Deus há de trazer a juízo, Deus há de trazer para fora, Deus há de julgar. Aleluia. Toda a obra do ser humano. Aleluia, louvado seja Deus. E tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Louvado seja Deus. Então, aleluia, quando se teme a Deus, quando se teme, tem temor a Deus, a pessoa que tem temor a Deus, ela confessa os seus pecados, ela confessa o seu erro, ela confessa, porque ela sabe que acima dela tem um Deus poderoso. Aleluia, que sabe de tudo, que um dia vai trazer toda a obra, vai tirar as cortinas, vai tirar as máscaras, ele vai tirar, ele vai colocar em juízo toda a boa obra. Quer seja boa a obra ou quer seja má, será descoberta. Será descoberto. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Tudo, o fim é teme a Deus e guarda a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. O Senhor sabe o que Ele está falando aqui, hoje. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, seja nada o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Bendito seja Deus. Deus, Ele quer seus filhos, Deus, Ele quer seu povo limpo, limpo. Não porque a pessoa nunca errou, nunca pecou, não, não é isso. Mas ele, quando o ser humano ele confessa os seus erros, quando o ser humano confessa os seus pecados a Deus, aleluia, então Deus limpa o seu coração. Deus faz uma limpeza na sua alma. Louvado seja Deus. Quando o erro é confessado, quando, aleluia, tudo que a pessoa faz, enfim, não importa qual é a origem, qual foi a profundidade, não importa, mas tudo tem que ser confessado a Deus. Aleluia, porque Deus sabe de tudo. Louvado seja Deus. Então, aquele que não quer confessar o seu erro, não quer confessar o seu pecado, não se humilha para Deus, o próprio Deus chega a hora que ele tira para fora. Então, diz aqui, aleluia, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Amém? Louvado seja Deus. Presta atenção, porque Deus está falando com você. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém tem vitória, aleluia, sem o perdão de Deus. Ninguém. Ninguém tem sucesso, aleluia, diante de Deus, se não tiver o perdão dele. E para se obter o perdão dele, tem que se humilhar e pedir perdão para Deus. Tem que se humilhar, tem que se dobrar e confessar, pedir misericórdia, misericórdia, misericórdia para Deus. Amém? Essa é a palavra. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Amém?